Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, é sempre a mesma coisa, né? Sempre bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você estiver assistindo essa aula de madrugada, espero que não, né? E hoje a gente retorna então para dar continuidade à nossa aula. Peraí que eu não esqueci de cronometrar o tempo, isso é importante, né? Quando eu esqueci de cronometrar o tempo, daqui a pouco vocês já viram o que aconteceu nos outros vídeos, né? Então vamos botar aqui o cronômetro, pronto. Vamos retornar então à nossa disciplina, né, para dar continuidade aí a mais uma aulinha na nossa disciplina de práticas integrativas em saúde. E hoje a gente vai ver o texto, né, sobre as práticas integrativas do SUS. Deixa eu pegar aqui o computador laser. Eu vou ser sincero com vocês. Espero que já tenham lido o texto, né, espero que já tenham baixado lá no SIGA e já tenham dado uma lida nele. Acredito que vocês devem ter tido a mesma opinião que eu, né? Eu considerei esse texto meio chato, meio ruim, né? meio... A palavra é chato de ler mesmo, né? Vamos ser sinceros, né? Agora, vocês devem estar se perguntando assim, por que o André colocou esse texto pra gente? Bom, eu botei porque ele, por mais que ele seja um pouco chatinho, vamos usar esse termo, né? Foi o melhor texto que eu encontrei para falar um pouco da história, tá? Um pouco da história de como que essas práticas integrativas em saúde, elas surgiram no mundo, vamos colocar assim, e aqui no Brasil, né? E embora eu saiba que nem vou dizer assim que o foco da disciplina, né? Porque o foco da disciplina também é esse, né? Assim, essa questão de conhecer um pouco de como é que isso se desenvolveu, qual é a parte legal disso, qual é a parte que está das diretrizes que regem essas práticas, é importante, né, vocês pelo menos terem uma noção, terem um conhecimento sobre isso. Por isso que eu foquei, né, eu trouxe esse texto, vai ser o único, na verdade, na disciplina que vai estar falando aí sobre esses aspectos aí de legislação, vamos dizer assim, né, aliás, junto lá estão as duas legislações lá, deixa eu até botar aqui, junto lá no CIGA, né, a portaria de 1971, de 3 de maio de 2006, e a portaria 849, de 27 de março de 2017. São esses três, né, esse texto, essas duas portarias, que estão ali para vocês lerem para a aula de hoje. Eu trouxe isso porque é importante vocês também terem uma noção de que, sim, isso está regularizado, né, isso existe de uma forma oficial, está ali, está valendo. E amanhã depois, se vocês forem trabalhar, né, não sei se vão trabalhar no SUS ou se forem trabalhar numa clínica particular, alguma coisa assim, com essas práticas complementares, pode ser interessante, pode ser importante vocês terem conhecimento dessa base para respaldar em alguma atividade, algum projeto, alguma coisa assim que vocês queiram fazer, desenvolver no futuro, tá? Por isso que eu estou apresentando elas aqui. É meio chato porque é no sentido que é lei, né? Tanto é que eu não vou nem trabalhar com vocês, eu não vou ler aqui com vocês a lei, né? As portarias, porque tá ali, é texto dado, não tem muito o que debater em cima. A lei tá escrito, você cumpre, né? Mas depois nos próximos vídeos a gente vai retomar aí, a gente vai para os aspectos mais, digamos assim, específicos, né? Das práticas integrativas em saúde que eu considero mais interessantes, que eu considero mais divertidas da gente trabalhar, né? Mas bom, vamos lá então, a gente perde muito tempo aí falando e não entra no texto, né? Então vamos lá. Esse texto aqui então sobre as práticas integrativas no SUS, como é que o autor começa lá o que ele vai começar a argumentar lá? Vocês leram o texto, vocês viram que na verdade é um texto meio que o cara, digamos assim, dando uma puxadinha de brasa lá para a Secretaria de São Paulo a respeito da Secretaria de Saúde de São Paulo, né? A respeito do desenvolvimento das práticas que eles fazem lá em São Paulo e tal. Tudo bem, né? Esse é um texto, né, publicado numa revista científica e tal, tudo mais. Mas tudo bem, o cara pode fazer lá a puxadinha, pra sardinha dele lá, né, de repente da secretaria dele lá, do local onde ele trabalha, não tem problema isso, né? Mas vocês viram que o texto ele é bem direcionado para uma realidade de São Paulo, né? Numa realidade ali como é que é o nome? Dos postos de saúde, né? Das unidades de saúde lá de São Paulo. Ele não está se referindo ao Brasil como um todo, né? Ele está se referindo ali à unidade de São Paulo. Isso até foi aquilo que eu falei para vocês, né? A gente tem um pouco de dificuldade de material sobre isso no Brasil, né? De produção sobre as práticas complementares no Brasil. Então, esse aí foi o que eu achei mais viável dos que eu encontrei, eu achei melhor, por isso que eu utilizei ele. Mas ele está falando ali de São Paulo, tá? Não tem problema, porque o que é aplicável ali em São Paulo, vocês têm que ter a mentalidade que isso também aconteceu em todo o país, né? Em alguns estados mais e outros menos. Para vocês terem uma ideia, quando eu morava no Amapá isso era muito forte.
era um estado que investia muito nessas práticas complementares. Tinha lá um centro específico só para isso, era bem legal, era bem desenvolvido isso lá, né? Em outros estados, não necessariamente isso aconteceu, assim. Então, em alguns estados foi mais, em outros estados foi menos, mas isso aconteceu no Brasil como um todo, tá? Está acontecendo no Brasil como um todo, tá? Então, o que ele vai colocar lá no texto dele? Ele vai dizer ali, né? Que as práticas integrativas complementares em saúde, né, chamadas as PICs, né, de agora em diante eu vou só falar PICs, né, estão cada vez mais se incorporando nas atividades. Não, peraí, desculpa. As práticas integrativas complementares de saúde PICs estão cada vez se incorporando mais às atividades oferecidas pelo SUS, né. Bom, vou terminar aqui. No início dos anos 2000 em São Paulo, apenas 6 unidades da Secretaria Municipal de Saúde adotavam essas práticas, mas já em 2016, mais de 520 unidades, aí vocês vejam o salto que deu aí em 16 anos, né, ofereciam algumas práticas das PICs, como acupuntura, homeopatia, fisioterapia, práticas corporais, etc. Né? Então aqui é um sloganzinho, um slogan, vamos dizer assim, um slogan não, é um logotipozinho que eu encontrei, tá, de umas atividades que o pessoal lá do governo de São Paulo estava fazendo sobre essas práticas integrativas no SUS. Aqui um exemplo de uma prática sendo realizada em algum posto de saúde, alguma unidade de saúde, não sei se é de São Paulo, mas é só como um exemplo aqui, né, provavelmente não, né, aqui estão, né, os servidores, aí, os profissionais, aqui a comunidade, aqui, né, participando aí dessas atividades. Mas o que começa a chamar a atenção lá no texto é justamente isso, de que cada vez mais a gente está vendo essas práticas sendo oferecidas junto do SUS, né, junto das unidades de saúde dos municípios. Né. Lá no comecinho, iniciou de uma forma muito modesta e de uma forma até, digamos, lá nos anos 2000, tu viu, nos anos 2000 foi antes da regulamentação, a primeira regulamentação foi em 2006. Então isso aqui, pode ter certeza que isso aqui foi tipo assim, essas 6 unidades da secretaria que ofereciam essas práticas, era uma coisa aí meio que revolucionária, entendeu? Uma coisa dos caras fazendo por debaixo dos panos, sem autorização. Né? Ofereciam porque viu que era uma coisa que era boa, barata, funcionava, tinha lá o seu respaldo, principalmente para causar a manutenção da saúde, para prevenção em saúde, e era realizado, era desenvolvido lá, né, de uma forma provavelmente bem precária. Só que com o tempo, com as regulamentações, isso deu um salto, né? De 6 unidades de Secretaria Municipal de Saúde, lá em 2016 tinha 520. Eu não vou dizer hoje que toda unidade de saúde no Brasil tem isso, mas com certeza hoje é muito mais desenvolvido isso, muito mais desenvolvido. E eu não vou dizer que qualquer posto de saúde, né, qualquer unidade de saúde ofereça isso. Aqui em Marabá, por exemplo, eu não sei se isso é oferecido nas unidades de saúde, mas digamos assim, com certeza todos os estados têm unidades de saúde que oferecem pelo menos uma, tá? Isso está bem presente. Eu tive a oportunidade do ano de, acho que foi 2015, 2016, 2015, participar de uma conferência, de um treinamento, na verdade, lá em Brasília, sobre essas práticas complementares, e lá tinha gente de tudo que era canto e práticas de tudo que era tipo de prática que tinha lá, mostrando que estava bem desenvolvido mesmo, tá? Então, começou aí, né? E aí o que ele vai colocar? Ele vai colocar que isso evidencia 2 aspectos marcantes, né? Quando você vê que cada vez mais essas práticas estão sendo utilizadas junto aos postos de saúde do SUS, isso evidencia 2 coisas que são bem fortes, segundo ele, né? Eu concordo. A primeira é que é a marca de um avanço no entendimento, ou, entre aspas, de uma retomada o entendimento do homem como um ser integral e que, portanto, as práticas de saúde precisam ser aprendidas e realizadas de um modo interdisciplinar. Né? Então, é aqui um pouco do que a gente tinha visto lá no texto do Capra. Né? A gente está vendo que a gente está retornando esses modelos de entendimento mais holísticos de ser humano. Né? Então, essas práticas, elas evidenciam isso. Lembra que a gente está falando lá no outro vídeo que a gente estava vivendo o ponto da mutação, a coisa está se alterando? Então, esse aumento dessas práticas é um exemplo de que a gente está retornando a esse modelo, né? Que era realizado no passado, de entender o homem como um ser macro, holístico dentro de um contexto maior, né? E não apenas ali um corpo que tem uma doença. E segundo, que o alto avanço das especializações médicas, ao mesmo tempo que trazem grandes benefícios para tratamentos específicos, acabam se tornando limitadoras para a tomada de decisões complexas sobre o indivíduo. Né? Aí eu coloquei aqui, cada vez mais é mais raro você encontrar a figura de um clínico geral, ou como aqui está dessa imagem que eu botei aqui, aquela ideia do médico de família,
né? Isso aqui é só uma imagem que eu peguei para ilustrar, né? Essa aqui para ilustrar essa primeira marca, ou seja, não dá mais para você entender a saúde como algo do corpo, né? Você vai entender a saúde como algo que é obtido aí numa junção de vários aspectos do indivíduo que transcendem apenas a questão biológica, né? E esse segundo aspecto é esse aqui, ó, cada vez mais a gente está percebendo que, por mais que as especialidades médicas tenham sido um avanço, né, claro que a gente avançou muito no nosso conhecimento, no nosso modo de tratar patologias, quando a gente começa a se especializar, né, o cardiologista, ou o psicólogo, o médico, né, o fisioterapeuta, a gente foi separando e a gente foi especializando cada vez mais, mas ao mesmo tempo esse alto grau de especialização fez com que a gente perdesse um pouco aquela coisa do indivíduo como um todo, né? E aí é bem fácil vocês entenderem isso na figura da medicina, na figura do médico, né? Antigamente todo mundo tinha lá um clínico geral, quase um médico de família, que você ia lá e o cara te via como um todo, né? Queria saber como é que estava a tua urina, teu olho, as unhas, se você estava comendo, se você estava dormindo. Ele precisava ter uma visão inteira de você para tentar diagnosticar, para tentar entender qual era o problema que você estava tendo. Hoje em dia, graças às especializações, se você vai lá, sei lá, num cardiologista para fazer um tratamento, dependendo de como foi esse tratamento, e esse tratamento, de repente, você está tomando algum medicamento para o coração, e de repente começa a causar algum dano no fígado, por exemplo, ele não vai te tratar, ele vai dizer, vou te encaminhar para um homeopata, não, quem é o médico que trata fígado? Agora não me fugiu aqui. Hemato, né? Não, hepático. Bom, esqueci. Vai te encaminhar para um médico que trabalha com fígado, né? Entende? Ele não vai, dentro da concepção dele de saúde, de profissional, ele não vai tratar de coisas amplas, ele vai jogar para outro, né? Se você for lá no dermatologista, ele vai tratar questões da tua pele e tal. Se ele identificar que você tem uma mancha ali, pode ser um tumor e uma suposição de que aquilo possa ser um câncer de pele, ele não vai tratar, ele vai te encaminhar para um oncologista, né? Então essa questão dessa extrema fragmentação das especialidades acabou fazendo com que a gente meio que perdesse o indivíduo, perdesse o ser que estava ali dentro daquele tratamento de saúde, né? É óbvio que a gente hoje tem muito mais condição de tratar muito mais as doenças que existem do que os médicos há 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Mas vocês percebem que houve essa perda, é aquilo que a gente viu lá no texto do Capra, que diz assim, porra, claro que a minha vida hoje, a minha qualidade de vida está muito melhor do que ela era 100 anos atrás, do que ela era 200 anos atrás, mas alguma coisa se perdeu nesse meio do caminho, alguma coisa está meio vazia, né? Porque antes eu ia num médico e o cara me tratava como um todo, agora é meio que eu sou... Aquele exemplo que eu dei lá do mecânico, é meio como se eu estivesse indo numa oficina, né? Levo o meu carro lá na oficina, o mecânico lá e olha, o carburador, então... carburador é o fulano que troca, então mexe lá com o fulano e tal. A gente meio que caiu mesmo no modelo da máquina, e sendo uma máquina, quanto mais especializado for o mecânico que vai atuar naquela parte da máquina, melhor, né? Então a gente perdeu o humano, né? A gente hoje mantém o corpo muito mais tempo, mantém a máquina funcionando muito mais tempo, mas o sentido humano da coisa é um pouco que se perdeu, né? Bom, vamos lá. Né? Então, esse panorama, né, que a gente vai colocar, né, é nesse panorama que o repertório das práticas integrativas, com seu vasto arsenal de recursos, pode contribuir para a integração disciplinar, né, pois descende de uma tradição milenar no uso continuado de práticas... tradição milenar de uso continuado e praticamente inalterado dos mesmos recursos tecnológicos pautados por uma natureza interdisciplinar. O que ele está querendo dizer com isso lá no texto? Ele está falando assim, eu sei que nosso modelo de saúde... Eu vou falar muito aqui da medicina porque ele usa lá no texto e porque fica mais fácil para ilustrar, tá? Mas não é só na medicina não, tá? Vamos botar na própria psicologia, na enfermagem, na fisioterapia, qualquer especialidade de saúde, né? Qualquer profissional aí da saúde, a gente vai encontrar isso, né? Então, o que ele está falando ali? Do mesmo modo como a gente teve toda essa separação, né? A gente teve vai um enfermeiro fazendo uma coisa, vai o fisioterapeuta cuidar de outra, vai o psicólogo cuidar de outra, vai o médico cuidar de outra, né? No hospital a gente vê isso muito bem separado, né? Muito bem divididinho lá quando a gente trabalha no hospital.
E a gente vê que cada um vai lá e faz o seu tratamento, né, naquele indivíduo que muitas vezes fica meio perdido nesse universo de profissionais que vão lá cuidar dele, né? A gente acabou perdendo um pouco essa relação humana nas práticas de saúde, porque ele vai colocar ali assim, olha, justamente essas atividades das práticas complementares, elas ajudam a resgatar um pouco isso, né? E por que elas ajudam a resgatar um pouco isso? Porque está aqui, ó, elas continuam, essas práticas, elas descendem disso aqui, ó, de uma tradição milenar de uso continuado e praticamente inalterado de recursos tecnológicos pautados numa natureza interdisciplinar. Né? Então, por exemplo, isso aqui é uma cena aqui uma imagem aqui de uma medicina ayurvédica, que é uma das práticas que são utilizadas, né? Mas se você pegar na medicina ayurvédica, a própria medicina tradicional chinesa, ou até em outras práticas aí das PICs, né? Você vai ter lá o tratamento, né, a massagem, mas ao mesmo tempo que você vai ter a massagem, você vai ter o tratamento com chá, você vai ter também o tratamento na dieta. Não é separado, né? Então o profissional que vai cuidar de você na hora que você for lá se tratar com um profissional que trabalha com a PIC, né, com as PICs, quer dizer, não é com todas, né? Depende também das PICs, mas assim, a base delas é meio igual. É o cara que ele vai olhar para você e vai olhar para você como um todo. Ele vai olhar para você como uma pessoa que tem um corpo, como uma pessoa que tem um psiquismo, como uma pessoa que tem um espírito, uma alma, né? Como uma pessoa que está inserida no contexto social, que está inserida no contexto ambiental. Ele vai olhar para você de uma forma muito mais ampla, porque a própria base da prática de saúde, da prática terapêutica que ele usa é essa. Ela vai dizer, não dá para você dissociar o indivíduo do ambiente onde ele está. Então não dá para você tratar a pessoa dependendo do contexto onde ela está com um determinado tipo de tratamento. Só um exemplo para vocês entenderem, por exemplo, na acupuntura, assim como o ser humano, a gente vai ver isso depois, tá? Um pouquinho em outros vídeos aí, assim como o ser humano é dividido em cinco elementos, cinco elementos, né? Que é o fogo, a terra, a água, a madeira e fogo, terra, água, madeira. Fogo, terra, água, madeira. São 5. Né? Do mesmo modo como isso existe no indivíduo, também existe na natureza. Existem 5 estações, por exemplo, na medicina tradicional chinesa. Né? A gente tem 4. A medicina tradicional tem 5. Né? A gente é primavera, inverno, verão, né? Outono, eles são primavera, verão, outono, inverno. E o que seria o veranico, né, que seria uma quinta estação aí no meio. E eles vão dizer assim, ó, dependendo da estação do ano, o Qi, lembra do Qi, da energia, ele vai estar, assim como tem a energia, o Qi, né, a gente vai ver isso no próximo vídeo, no indivíduo também tem na natureza, e ele se comporta diferente da natureza. Então, por isso que, se uma pessoa apresenta uma patologia, vamos supor assim, a pessoa tem dor de cabeça crônica, né, a pessoa tem um problema de dor de cabeça crônica, você vai fazer um tratamento com ela por intermédio da acupuntura, no verão é um tratamento, no inverno é outro. Né? Os pontos que você vai usar no verão não são os mesmos pontos que você vai usar no inverno. Por quê? Porque o mundo mudou, o universo mudou, as energias do mundo mudaram. Então não faz sentido você continuar fazendo um tratamento no verão ou no inverno o mesmo que você fazia numa outra estação. Entende? Então, essa compreensão de que você tem que integrar o homem ao meio onde ele está, que às vezes aqui na nossa tradição ocidental ela é meio que, temos que integrar, ele fica uma coisa assim. Nessas tradições orientais, nessas tradições mais tradicionais, isso não é uma forma de linguagem, isso é literal. Né? Quantas vezes vocês já devem ter visto lá aquele senhorzinho, aquela vozinha lá que trabalha com erva, que é benzedeira, não sei o que e tal. Aí ela fala assim, vamos fazer um chá para tratar não sei o que. Mas não é a hora de colher ainda, né? Você tem que colher a planta na lua cheia, porque é na lua cheia que você vai colher, porque ela vai estar boa. O que é isso? Por que você tem que colher na lua cheia e não no outro colher? Você tem que se integrar ao ambiente, ao meio, à natureza. Né? Veja, isso não é uma metáfora, é literal. Se você não colher a planta lá na lua certa, né, ela não vai trazer os mesmos benefícios. Né? O pessoal que trabalha muito aí com bambu, por exemplo, bambu é muito fácil. O pessoal fala, né? Você tem que colher o bambu na lua minguante, né, se você vai usar ele, né, para alguma obra, porque senão ele encaruncha. Tal. Tem uma série de coisas que a gente perdeu, que os antigos mantinham isso, que olha, você... Né, dependendo da lua, a planta vai se comportar de um modo diferente. E a gente, né, passou a considerar isso crendice. A nossa medicina, o nosso modelo de saúde vai dizer, não faz sentido, o que interessa é a substância química, né, da planta, ou o que seja.
E essas outras tradições diziam, não, importa sim, né? Importa o dia, o momento, o horário, tem que ser... E é engraçado, que agora, eu já estou 20 minutos de vídeo já, é engraçado que isso é muito próximo da psicologia, né? Existe um momento certo para você tratar algumas coisas, não dá para você simplesmente sair afoito, né, querendo terapeutizar uma pessoa. Alguém vai lá no teu consultório, tem um problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá e já, bom, vamos tratar. Não, não é assim. As pessoas têm o seu momento. Elas têm que se preparar para conseguir entrar naquele problema. Se você tentar forçar antes, você simplesmente vai perder o paciente, ele vai embora, né? E nem vai saber por que ele foi embora, né? Mas você que é terapeuta sabe, você tocou na ferida muito, muito rápido, muito cedo, né? Não era a hora, não era o momento. Então essa coisa de que existe um momento certo onde a natureza se harmoniza e você, ali naquele momento você age, né? Tá aqui, ó. Isso está presente nessas tradições há muito tempo, né? E isso é um modo da gente retomar essa ideia da interdisciplinaridade, né? Não basta entender da erva, tem que entender da erva, tem que entender do tempo, tem que entender do animal, tem que entender do momento emocional da pessoa. Tem toda essa coisa, né, que as tradições mais antigas tinham, que a gente meio que deixou de lado, e agora a gente está vendo que a gente precisa retomar, né? Tem que ser integrado. Então, essas práticas, elas auxiliam nesse aspecto. Vamos lá que eu falo e perco, né? Bom, outra coisa que ele vai colocar lá, é isso aqui, né? A importância disso para o SUS, por exemplo, né? Por que a gente vai fazer então essas práticas integrativas no SUS? Por que eu vou fazer isso, né? Se a gente sabe que a nossa medicina é tão boa, desculpa, não estou querendo falar da medicina, as nossas práticas de saúde são tão boas, né? Por que a gente não pega lá e não larga todo mundo lá no que a gente tem de mais avançado tecnológico aí, né? E trata todo mundo e resolve as doenças de todo mundo. Só que o problema, né, é como está aqui, ó, né? A importância disso para um sistema de saúde como a gente tem, que é o SUS, advém do fato de que um país que nem o Brasil, né, que é um país continental com grandes diferenças regionais e que não possui condições de adotar uma política nacional de saúde voltada exclusivamente para a utilização de avançados e dispendiosos equipamentos tecnológicos, né? Se vocês pararem para analisar, né, imagina agora por um minutinho um país do tamanho do nosso, né, que é literalmente um continente, 220 milhões de pessoas. Vocês acham mesmo que existe recursos financeiros para colocar um tomógrafo, acho que isso aqui é um tomógrafo, né, desse daqui em cada município do país, por exemplo? Não dá. Por mais que seria legal, seria bacana, a gente não tem recursos financeiros para isso. Então, ao invés da gente tentar colocar todas essas práticas, todos esses equipamentos, toda essa tecnologia e encarecer demais uma estrutura, como é, por exemplo, o SUS aqui, né, talvez seja mais interessante a gente trabalhar com práticas que utilizem a prevenção como um recurso terapêutico, né, como está aqui, ou então coisas mais simples, como chás, alguma coisa assim, onde a gente possa prover a saúde sem o gasto efetivo que a gente teria se a gente fosse fazer tudo por meio de uma medicina altamente avançada, altamente tecnológica, como a gente sabe que existe, como a gente sabe que tem, né? Que bom seria se todo mundo pudesse, para fazer tomar com uma dor de cabeça, vai lá e faz um diagnóstico um scan, né? Seria ótimo, maravilhoso. Mas dá para fazer isso com todo mundo? Não, não dá. Então vamos ser realistas, né? Aquelas pessoas que estão mais no interior, que estão mais nas fronteiras, que estão mais né, fora dos grandes centros, elas cada vez mais não, mas elas sempre vão ser aquelas pessoas que vão estar à margem de todos os benefícios que essa alta tecnologia tem por uma questão de custos mesmo, né? E aí o que a gente faz? A gente não trata essas pessoas, não dá saúde para elas? Não, a gente tem que encontrar recursos onde elas possam ter uma prática de saúde sem efetivamente ter um gasto que inviabilizaria o tratamento de saúde. Então é aí que, nesse ponto, que essas práticas complementares elas entram, porque elas são extremamente baratas. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Isso aqui é meu estojinho de agulha de acupuntura. As minhas agulhas aqui. Isso aqui são as minhas agulhinhas de acupuntura. Eu uso essas agulhas aqui, as mesmas, tá? As mesmas. Tá aqui, ó, meu saquinho de... as minhas agulhas aqui, né? Que eu faço acupuntura em mim de vez em quando, né? Sem brincadeira nenhuma. Eu uso essas agulhas aqui há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Aí vai vir aquele doido. Mas você não tem que esterilizar isso. Eu só uso em mim. Né? Que doença eu vou passar para mim mesmo, né? Então veja, eu comprei um pacotinho de agulha, R$2 eu paguei nisso daí, há 10 anos atrás e até hoje eu uso. Vocês conseguem compreender como isso é barato? Como isso é barato se eu for comparar com qualquer outro tratamento,
né? Então são tão baratas que num país como o nosso, que sim, nós temos problemas econômicos ainda, né? Ainda não, sempre tivemos, né? A gente tem um sistema de saúde que é precário, que não consegue dar conta de tudo, e a gente tem dimensões continentais. Práticas de saúde que sejam baratas, elas são muito bem-vindas e necessárias para uma população como a nossa. Bom, mas como é que isso tudo vai surgir? Né? Que é o que vai interessar para a gente mais aqui nesse texto. Pelo menos nesse vídeo. Eu vou dividir esse texto em 2 vídeos, tá? Nessa primeira parte a gente vai falar disso aqui, na segunda parte não é tanto, mas nessa primeira parte, como que surgiu isso? Como que começou essa ideia de utilizar essas práticas tradicionais, na verdade, né? A gente chama de práticas complementares, mas são as práticas tradicionais que os povos sempre, desde que o mundo é mundo, né? Pega o chá, por exemplo, desde que o mundo é mundo, que tinha uma vozinha lá fazendo chá, entendeu? Para tratar uma doença, para tratar algum problema. Então, essas práticas tradicionais que a gente sempre teve na humanidade, a humanidade sempre se curou, sempre se virou com essas práticas tradicionais, em dado momento elas foram sendo suspensas, pelo menos no Ocidente, tá? No Oriente não, mas no Ocidente foi assim. E agora a gente está retomando isso. Como é que isso começou? Né? Como é que foi essa retomada? Então aqui, ó, como ele coloca aqui, né, as práticas integrativas e complementares nos sistemas de saúde. A utilização das práticas integrativas em sistemas públicos de saúde teve a sua origem na primeira Conferência Internacional de Assistência Primária em Saúde, ocorrida em 1978, na cidade de Alma-Ata, na Rússia. Tá? Na verdade, não é Rússia, porque quando houve essa conferência aqui, também não era a Rússia, era a União Soviética, né? Ali no texto ele colocou Rússia, mas era a União Soviética. Então, na verdade, a Alma-Ata era uma cidadezinha que pertencia à União Soviética, mas hoje ela é, né, o país é no Cazaquistão, tá? Ele se tornou independente. O Cazaquistão é um país hoje, tá? Então, houve essa conferência aqui, tá? Essa primeira Conferência Internacional de Assistência Primária em Saúde, no ano de 1978. Tá? É engraçado que, tipo, se você parar para analisar, né, bem aquelas coisas que o Capra falava, né, olha, 78, lá foi a época que o Capra escreveu o livro, era aqueles movimentos hippies, aqueles movimentos, né, da nova era, do New Age, a gente vai voltar a ter uma união com o natural, com Gaia, com não sei o que, todas aquelas coisas que começaram forte lá naquela época. Não é à toa que é nessa década, vamos dizer assim, ou no finalzinho dessa década, que essas vontades de buscar essas medicinas mais tradicionais, elas retornam, né? E a humanidade, eu digo o Ocidente aí, né? A gente volta a buscar isso daí. Então foi isso aqui, tá? Mais 78, em Alma-Ata, tá? E vocês, sempre que vocês ouvirem falar de práticas integrativas de saúde, vocês vão ouvir falar isso aqui, ó. Alma-Ata, a Conferência de Alma-Ata, a Conferência de Alma-Ata, a Conferência de Alma-Ata. Eles usam muito, fazem muita referência a essa Conferência de Alma-Ata, porque foi lá que tudo efetivamente começou, tá? Então a Declaração de Alma-Ata tem sido considerada como a primeira declaração internacional que despertou e enfatizou a importância da atenção primária em saúde, defendida até hoje pela OMS como a base para uma promoção de saúde de caráter universal. Então essa ideia aí que a gente tem hoje, né, que vocês já devem ter tido isso em alguma disciplina aí ao longo do curso, a ideia de que da atenção primária em saúde, da prevenção em saúde, né, e que a saúde ela tem que ser um direito universal, né, que todas as pessoas têm que ter, tudo mais, tudo isso aí começou em 78, tá, nessa conferência. E foi aí que a OMS começou a preconizar essas coisas que hoje a gente considera como dada, considera como padrão, é assim que tem que ser e tal, né? Mas até então não era, e foi aí que a gente começou a dar um foco maior para isso. Por isso que essa conferência de Alma-Ata ela é tão referendada, tá? Porque foi ali que se começou a pensar essa coisa que hoje a gente pensa num sistema de saúde, né, mundial, que hoje em dia está muito, muito desvirtuado do que era na sua origem, né? Infelizmente, principalmente aí nessa situação da pandemia aí do coronavírus, a gente viu uma atuação bem complicada aí da OMS, né? Vocês devem ter acompanhado isso. Muito complicado mesmo, né? É um órgão que se politizou, né? Enfim, a ONU como um todo é uma instituição hoje muito politizada. Enfim, não quero entrar em detalhes aí sobre isso, mas vocês veem televisão, vocês sabem do que eu estou falando, né? Então hoje é complicado, mas assim, no início, lá no começo, né, era essa a ideia aqui, né, de tentar proporcionalizar mesmo um modo que todas as pessoas pudessem ter acesso à saúde, tá? Não que as pessoas não tivessem, né? Então as pessoas sempre, foi o que eu falei, a humanidade sempre se virou, né? Se você não tem uma estrutura de saúde ideal na tua cidade, mas você tem a tua tia, a tua avó, alguém que conhece, né? Alguém que tem tratamento, você sempre a humanidade sempre deu o seu jeito, né?
Então aqui, os primeiros itens da declaração reafirmam, nessa declaração aí da Alma Ata, né, a definição da saúde como bem-estar, como completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Tá? E defendem como direito fundamental e como a principal meta social de todos os governos. Aqui, inclusive, foi onde surgiu aquilo que vocês já devem ter ouvido várias vezes, né, que saúde não é a ausência de doença, que era a ideia, entre aspas, que se tinha até então. Uma pessoa que não está doente, ela está saudável. Né? E foi a partir de Alma Ata que vai sair essa ideia de que a saúde ela é, como está aqui, ó, o completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência da doença. Então, essa definição, esse conceito mais amplo de saúde, que vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, começou ali. Tá? E a ideia, que aí eu sou um pouco contrário a essa ideia, mas enfim, porque, claro, o OMS, né, a ideia de um poder central ali dizendo como é que as coisas devem ser, né, a ideia de que a promoção da saúde deve ser uma meta social de todos os governos, né? Ou seja, a saúde pública, né? Que eu acho que não devia, eu sou contrário um pouco a essas práticas. Eu acho que a ideia de um governo cuidar da saúde é uma péssima ideia. Eu acho que o governo devia dar os recursos para as pessoas irem buscar as suas práticas de saúde do modo que elas entendem melhor, né? É só vocês verem isso que eu acabei de falar para vocês. Pensa no Brasil, um país continental, né? Literalmente um continente, 220 milhões de pessoas. Você acha mesmo que um ministro de saúde, um secretário de saúde, por mais bem intencionado, por mais boa vontade que esse cara tenha, por mais capacidade que esse cara tenha, ele vai conseguir administrar todas as ramificações de posto de saúde, logística para dar atendimento, né, em todos os rincões do país? Já parou para olhar o tamanho do país? Então é óbvio que vai ter furo no meio, é óbvio que vai dar problema no meio, né? Então essa ideia de colocar uma saúde pública, eu acho que cada vez mais eu vejo como uma tentativa aí, às vezes, de eliminar parcelas da população, sabe? Porque seria muito mais interessante, no meu ponto de vista, que o governo fizesse assim, olha, todo mundo vai ter saúde, quer ter saúde, então todo mundo recebe um Bolsa Saúde, tipo como eles fazem com Bolsa Família, né? Não, cada um recebe lá um Bolsa Saúde, um valor de tanto, e cada pessoa decide aonde que ela vai gastar o seu dinheiro, se ela quer gastar com fisioterapeuta, com médico, com psicólogo, aí é uma decisão de cada um, né? Teria assim, digamos, esse recurso e a pessoa iria buscar suas próprias práticas de saúde. Mais ou menos como é feito no Bolsa Família, né? No Bolsa Família ninguém recebe comida, né? O governo pega e passa o dinheiro para a pessoa e a pessoa sabe o que ela faz com o dinheiro. Se ela quer gastar em cachaça ou se ela quer gastar em feijão, é uma decisão de cada indivíduo, de cada pessoa, né? E eu acho importante essa coisa de até mesmo para a saúde, para a própria psicologia, reforçar essa coisa que o indivíduo tem que tomar decisões sobre o que ele quer na saúde dele, né? Quando a gente joga isso num programa de saúde de governo, é complicado, né? Porque, só um exemplo, hoje essas práticas complementares de saúde, elas estão no Brasil como uma prática com uma prática de um governo. Amanhã depois o governo pode mudar de ideia, né? Muitas dessas práticas, por exemplo, os complementares de saúde, elas não têm um respaldo científico no modelo de ciência que a gente tem hoje, né? Pode amanhã depois vir um governo aí e dizer assim, não, isso aqui não é científico, não, então não tem, cadê o respaldo da ciência de que isso aqui funciona? E aí, como você não tem, você acaba perdendo essas práticas, entende? Por que eu sou um pouco contrário a essa questão de saúde pública? Né? Agora, se o governo efetivamente desse o recurso financeiro para a pessoa e diz, você gasta com o que você quiser, né? Vá buscar a sua saúde do modo que você considera melhor para você, onde eu vou gastar o meu dinheiro é problema meu. Então, se eu quero gastar meu dinheiro com um acupunturista, eu gasto com um acupunturista. Se eu quero gastar o meu dinheiro com um médico tradicional que vai fazer um PET scan lá no meu cérebro, eu gasto meu dinheiro com o médico que vai fazer um PET scan. É uma decisão minha, né? Agora, a partir do momento que é o governo fica responsável por dizer, não, o SUS vai ter essa e essa prática, eu fico meio que à mercê do que o governo que vai estar na ocasião vai decidir o que é válido para a saúde ou não. E ficar na mão de burocrata eu acho sempre um problema. Mas enfim, isso aqui é desabafo, tá? Não tem nada a ver com o texto, mas serve como uma reflexão para vocês aí, para a matéria no futuro, tá? Para a prática profissional de vocês no futuro, tá? Então foi aqui que começou, tá? Essa questão de entender a saúde como algo que não só a ausência da doença, colocar isso como algo universal que deve ter acesso a todas as pessoas e que, de certo modo, deve ficar na mão, né, dos governos que são responsáveis por promover a saúde, começou aqui com essa conferência de Alma Ata, tá? Aí no Brasil
tá? Que o movimento ganhou força a partir da 8ª Conferência de Saúde no ano de 1986. Aqui eu trouxe umas fotinhos aqui dessa conferência, coisa que eu peguei na internet, tá? Só para vocês, só para ilustrar mesmo, né, de como é que foi, provavelmente num ginásio aqui, né, todo mundo aqui. Eu já participei de umas dessas, sabe? É mais ou menos assim mesmo. É muita gente, aí que o pessoal votando, né? Então aqui foi onde começou a ganhar força, tá? E aí isso vai ganhar força de tal modo que aí, claro, veja, ó, isso aqui foi em 86, tá? Somente, aí eu vou pegar aqui, somente no ano de 2006 é que vai efetivamente sair a primeira portaria regulamentando o funcionamento das atividades, dessas práticas integrativas complementares. Então, por exemplo, aqui a portaria número 971 de 3 de maio de 2006 é que ela vai regulamentar pela primeira vez as 4 práticas complementares que começaram a ser disponibilizadas pelo SUS. Só para isso aqui tá lá no SIGA, tá? Vocês baixam lá. Eu recomendo que vocês baixem, dêem uma olhadinha, porque fala um pouquinho da história. Tá? É interessante da história de cada uma, bem superficial, mas conta um pouquinho, tá? A portaria não é muito simples, ela tem 3 artigos, né? Então ela não tem nada, mas ela conta um pouquinho da história, o que é isso, o que é aquilo, então é legal para título de conhecimento. Então as 4 primeiras práticas integrativas que foram instituídas no Brasil no ano de 2006 para serem disponibilizadas no SUS foram... Cadê aqui? Parágrafo... Cadê? Não, aqui só institui e fala. Foi a acupuntura, tá? Foi a primeira, a acupuntura. Depois a fitoterapia, o termalismo, ou termalismo social também conhecido como a crenoterapia, que é a termas, né? Banhos termais, e a homeopatia. Tá? Então começou lá em 2006 com acupuntura, homeopatia, fitoterapia e termalismo. Tá? Depois, e aí, então essas práticas, né, veja, isso foi em 2006, foi aquilo que eu falei, lá no começo do texto, ele falou assim, em 2000, lá nos anos 2000, então veja, antes mesmo de oficialmente isso aqui já está valendo, então agora a gente tem uma regulamentação que diz, para o SUS oferecer, o SUS tem que oferecer, ou tentar disponibilizar, né, práticas de acupuntura, práticas de fitoterapia é chá, tá? Chá, homeopatia e termalismo, por exemplo, não é todo lugar que vai ter, né? Vocês sabem, termas é fontes termais, né? Então, por exemplo, Marabá não tem fonte termal, então não tem como ter um termalismo aqui, o SUS oferecer termalismo aqui, né? Mas se você pegar Águas de Lindóia, né? Lá em Goiás também tem, como é que é? Caldas, né? Águas Lindas, né? Águas Lindas de Goiás, se não me engano. Lá perto da minha cidade onde eu nasci, tem uma cidadezinha chamada Caldas da Imperatriz, que é onde também tem termas. Então, as cidades que têm termas, né? Dá para fazer esses tratamentos aí no SUS. Eu já fui uma vez, é bem gostoso, sabe? Você fica lá na piscina, aquela água com um cheiro de enxofre, assim, é legal, né? Mas no começo, então, começou com essas práticas aqui, em 2006, essas 4. Depois, só muito tempo depois, tá? Veja, o que eu estava dizendo, isso aqui foi regulamentado em 2006, mas já começou lá, em 86 já tinha gente fazendo, ok, vamos fazer isso, tal, já tinha lá os primeiros pioneiros, vamos dizer assim, que mesmo sem ter uma regulamentação, mesmo sem ter uma coisa ali já oficial, o cara já estava oferecendo alguma coisinha lá num posto de saúde, você não quer experimentar um chazinho, você não quer fazer alguma coisinha aqui e tal, já existia, mas aí oficialmente ficou, né, em 2006 isso daí, e no ano de 2017, tá? Na portaria número 849 de 27 de março de 2017, aí houve uma complementação dessa primeira portaria e se ampliou o leque, né, das práticas complementares que são oferecidas pelo SUS. Então hoje, além da acupuntura, homeopatia, fitoterapia e o termalismo, a gente também vai ter aqui, deixa eu ver onde é que está, essa letrinha é pequena, tá aqui, a arteterapia, a medicina ayurvédica, né, o Ayurveda, a biodança, a dança circular, a meditação, a musicoterapia, a naturopatia, a osteopatia, a quiropraxia, a reflexoterapia, o reiki, a Shantala, a terapia comunitária integrativa e a yoga, né, ou yoga, né, porque yoga é uma palavra masculina. Então veja que hoje o leque está muito maior, né? Muito maior de práticas. O psicólogo pode fazer essas aqui? Não são todas, né? São poucos. Depois eu nem vou entrar muito nessa aqui falar disso, porque são muitas práticas, né? Eu mesmo tem muitas aqui que eu não conheço, eu conheço algumas, tenho formação em algumas, aqui eu tenho formação em acupuntura, tenho reiki, tenho formação
Quiropraxia não, eu fiz massagem, né? Massoterapia, né? Outras aqui a gente só tem conhecimento vago, né? Tipo, o yoga um pouquinho, conheço um pouquinho de yoga, meditação, sim, que tá indo tudo. Eu tenho formação em reflexoterapia também. Então, assim, a gente conhece um pouquinho de uma ou outra, mas assim, então eu não vou chegar aqui com vocês e desmiuçar cada uma dessas terapias, até porque eu não tenho conhecimento, né, de todas elas. Depois, quando a gente fizer lá o nosso encontro síncrono, a gente pode, se vocês tiverem dúvida ou alguma coisa específica sobre cada uma delas, a gente pode tentar tirar alguma dúvida. Mas a base foi essa. Então, hoje a gente tem essas práticas que elas vão servir efetivamente para dar esse know-how aí. E mesmo vocês amanhã depois, como psicólogos, não podendo, de repente, realizar todas elas não vão poder mesmo, né? Mas assim, podendo realizar algumas delas, mesmo que vocês não possam realizar as outras, pelo menos você já tem uma base de conhecimento de como é que é os fundamentos dessas práticas, para vocês até poderem tentar propor, às vezes, um tratamento que concilia aí aquilo que a gente já conhece tradicionalmente pela psicologia, isso que vocês vão aprender na universidade, que é o que a gente considera, né, a psicologia oficial, com essas práticas que já são práticas tradicionais aí da humanidade, tá? Então, no Brasil, ela vai começar aqui, ó, em 1986, mas vai se consolidar mesmo em 2017, quando a gente vai ter esse know-how. Então hoje a gente tem aí mais de 20 práticas, tá, que são oferecidas, que são disponibilizadas via SUS. Tá? Bom, então foi a partir dessa conferência de Alma-Ata, né, que a OMS começou a enfatizar que os países membros da organização utilizassem suas formas de medicina tradicional e seus sistemas públicos de saúde de modo a integralizar e complementar as práticas de saúde realizadas pela medicina oficial. Né? Então, assim, foi nessa conferência que falaram assim, gente, eu sei que seria legal a gente ter lá um tomógrafo computadorizado, capacidade de fazer cirurgias por videoconferência no cérebro. Eu sei que seria lindo a gente fazer isso, mas vamos ser realistas. Tá? Boa parte da população mundial nunca vai ter acesso a isso, mas ela tem acesso àquelas práticas tradicionais. Então vamos tentar melhorar essas práticas tradicionais, vamos trazer elas para mais perto do que a gente vai chamar de uma medicina oficial, tá? E vamos utilizar elas. Tá? E aí, aqui eu trouxe umas ilustrações só para brincar um pouquinho, tá? Mas é assim, é claro que a gente tem que fazer isso, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e calma, né? Então, por exemplo, assim, todo mundo, cada um de vocês aqui já ouviu falar das famosas garrafadas, né? Toda cidade desse país tem algum lugar que vende garrafada, acredite em mim, já rodei muito esse país, e todo lugar você encontra isso aqui, ó. Aquela feirinha, né, lá do cantinho lá, não sei de onde, que vai ter aquele herveiro, né, cheio de saquinho de erva, com chá pra tudo, que resolve tudo, ou então aqueles misturão naquelas garrafas de cachaça, né, ó, isso aqui cura isso, cura aquilo, e calma, não é bem assim, né? Eu me lembro que quando eu falei pra vocês, né, que eu fui naquela conferência lá em... Conferência não, foi um seminário, eu não lembro qual é o nome certo da coisa que foi, de práticas complementares lá em Brasília, e mesmo quando eu fui com um farmacêutico lá da UFPA, e aí ele tava doido, porque lá em Belém tem lá no Ver o Peso, ele tem muitas essas garrafadas, né? E aí tinha o pessoal lá, que era o pessoal mais herveiro, vamos dizer assim, né, que trabalhava com raízes, com plantas, não sei o quê, e tem que liberar a garrafada, não sei o quê. E ele lá, que era um farmacêutico, dizia, vocês estão doidos, porque o pessoal lá mete tudo que é erva sem ter um controle adequado, e pode ser tóxico, não sei o quê, blá. Então tem um choque aí, né? Não é porque é natural que é bom, né? Não é porque, né, quando o pessoal brinca assim, aquele pessoal que defendia a maconha, ela falava, não, uma erva natural não pode te fazer mal, né? Aí o pessoal brincava, então vai comer comigo, ninguém pode, para ver se não te faz mal. Come ortiga, para te ver se não... Ortiga até não é tanto, né? Mas come comigo, ninguém pode. Né? É natural, vai lá, pega a planta e come, para ver o que acontece com você. Né? Então, assim, quando se fala em utilizar essas práticas tradicionais, não significa simplesmente fechar os olhos para tudo, né? E dizer assim, então vamos aplicar, vamos usar e pronto. Não é bem isso, tá? Mas sim tentar conciliar o que a gente tem de mais avançado das nossas práticas na química, na física, na medicina, na psicologia, na odontologia, com isso que tem de mais tradicional, que muitas vezes a gente tirou de lá. Né? E a gente pode simplesmente, tentando tirar ou eliminar aquilo que poderia causar um efeito reverso, uma contaminação, alguma coisa assim, e utilizar aquilo de uma forma barata, de uma forma simples. Tá? Foi aquilo que eu falei, chá. Tá? Chá. Desde que a humanidade é a humanidade, vocês vai ter chá. Eu tenho certeza que vocês têm uma avó que quando vocês eram pequenos, você tinha alguma coisa, ela te metia um chá. Todo mundo passou por isso. Né? Agora, não é porque a gente sempre usou o chá
né, como um recurso terapêutico para a gente se tratar, que a gente vai tratar tudo com chá. Entende que não é nem tanto ao mar, nem tanta terra, né? Você não vai sei lá, curar um tumor no cérebro com chá de camomila. Não é assim, tá? Eu me lembro, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, já falei para vocês várias vezes isso, né? Trabalhava numa ala que era clínica cirúrgica, a gente tinha muitos pacientes com câncer lá. Tinha muito, né, paciente terminal lá. E tinha muita gente que vinha com aquela história da babosa, né? Ah, não, vamos tratar o câncer. Para de. Porque o hospital era público, muita gente entrava lá, enfim, uma outra questão. E o pessoal chegava falando, para com esse tratamento aí, para com isso e vamos tomar babosa. Né? Cara, não é bem assim. Vocês conseguem me entender? Tipo assim, não é você... ao mesmo tempo que você não pode pegar o que você tem de mais avançado em quimioterapia, por exemplo, e dizer assim, tudo aquilo que falam lá na medicina tradicional é besteira, é crendice e não serve para nada, para com isso, né? Isso aí é coisa de gente doida. Não é fazer isso, mas também não é ir para o outro lado e dizer assim, não, você vai abraçar Gaia, você vai abraçar uma árvore e a energia da natureza vai te curar, você não precisa de toda essa tecnologia malvada capitalista, não, você tem que se harmonizar com a natureza. Você consegue entender que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É você simplesmente perceber que as duas formas de entendimento de saúde, elas têm benefícios e têm suas limitações. O ideal é a gente conseguir casar esses dois mundos, né? Que é aquilo lá que o Capra falava do ponto da mutação, né? Que é esse casamento. Então, o que a pessoa da Alma Ata, né, quando teve essa conferência, propôs é mais ou menos isso, tá? Não é você renegar todo o avanço tecnológico que a gente teve na saúde, não é isso. Mas é você compreender que sim, existe muita coisa aí que às vezes simplesmente a gente deixou de lado e, cara, funciona. Funcionou até hoje, por que não usar, né? E aí, principalmente aqui, né, tais sistemas, tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular mecanismos naturais de prevenção, principalmente isso, tá? Principalmente prevenção de agravos e recuperação de saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora. Isso aqui é muito forte, tá? Todo mundo que já foi aí para o tratamento tradicional aí de saúde, você sabe que você muitas vezes não é muito bem ouvido, principalmente se você for aí no hospital público, né? Todo mundo que já passou por isso. Você chega lá, próximo, né? Ok, é virose. Próximo, né? Virose. Todo mundo já teve uma experiência dessa na vida, tenho certeza, né? Essa coisa de uma escuta acolhedora, tudo vem cá, senta. Aquele que eu falei que é o médico de família, aquele tradicional, né? Que uma consulta levava 3 horas. Não tem mais, né? 3 horas é muito, mas tipo, uma consulta levava uma hora, pelo menos, né? É cada vez mais raro. Então, essa escuta acolhedora é rara até na psicologia, tá? Escuta acolhedora, tá? Então, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Isso é que está a base lá dessas terapias complementares. Sabe? Aquela coisa que, olha, às vezes você... E a psicologia já demonstrou isso. Às vezes você trata a pessoa... Você potencializa o efeito de um medicamento apenas com o vínculo que você cria com essa pessoa, tá? Outros pontos compartilhados pelas diversas práticas abrangidas nesse campo são a visão ampliada no processo de saúde e doença e a promoção global do cuidado humano, especialmente o autocuidado. Aí aqui eu trouxe 3 exemplos, 3 fotinhos, porque isso aqui, quando fala dessa questão aqui, ó, de escuta acolhedora, né, formação de vínculo, uma promoção global de saúde, sempre me vem na cabeça, talvez seja pela minha criação, não sei você, mas sempre me vem a ideia na cabeça, aquelas velhinhas benzedeiras. Na minha cidade tinha muito isso, né, onde eu nasci, não sei de onde vocês nasceram, mas tinha muito isso, a Dona Mariazinha lá com uma vela, você estava com um problema, fosse o que fosse, né? Também era assim, era de dor de dente a dor de corno, né? Ela curava tudo, era todo o espectro, ela curava tudo, né? Mas não é nem tanto ao mar nem tanto à terra. Mas era isso, você ia lá, ela talvez até não tivesse efetivamente uma condição de tratar a tua doença, né? Mas ela dava uma coisa que muitas vezes as práticas tradicionais de saúde não davam, que era o acolhimento, que era esse cuidado, essa preocupação. Então essa figurinha aqui, né, da vozinha benzedeira, que todo mundo já viu, né? Com um raminho, com uma velhinha lá, né? Dando uma bênção lá para a pessoa, não sei o quê. Esse tipo de abordagem que você vai lá, ouve, te escuta, né? Te dá um conselho, faz não sei o quê. Esse tipo de comportamento terapêutico, tá? Que eu volto a dizer, hoje em dia a gente não encontra isso mais nem entre os psicólogos, porque cada vez mais até os próprios psicólogos, com essa coisa de ser científico, né? Ele tá lá, tipo, prazer, senta aqui, bom dia, boa tarde, por favor, você lá, eu aqui, né? Pela hora, eu não vou contar uma história aqui uma vez de um terapeuta
não vou contar agora, mas assim, foi um terapeuta que eu conheci, que a gente teve um vínculo, psicólogo, tá? Psicanalista, que ele era tão assim, você lá, eu aqui, que a gente se olhava e dizia assim, meu Deus, cara, entendeu? Mas ele era o rigor científico ali em pessoa, né? E cadê o contato humano? Né? Aqui, ó, o cuidado humano, cadê a parte humana? Aí depois essas pessoas não entendem por que um terapeuta holístico leva o paciente dele, né? Entende? Então é isso que eu falo. Assim, esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção que a gente, nas práticas de saúde focadas no científico, no cientificismo, que a gente olha assim, sujeito, objeto, doença, eu, observador, o cara que entende da doença, eu vou tratar você. Eu vou tratar a doença, às vezes não é nem você, vou tratar a doença que está em você. Essa visão tão separada muitas vezes faz com que a pessoa diga, cara, tudo bem, cara, mas assim, cara, não tá rolando esse tratamento aqui, vou para outro lugar, né? Às vezes o tratamento não tem nem o que você tratar, porque não tem o que fazer. Foi aquilo que eu falei para vocês num vídeo lá atrás, nos outros vídeos. Às vezes eu cansei de ver isso no hospital. O cara vai morrer, cara, o cara tá morrendo, você sabe que tá morrendo, ele sabe que tá morrendo. Então não tem o que você fazer como tratamento médico mesmo, né? Eu tive vários casos assim, que o cara sabia, a gente sabia o que a gente falava, né? Olha, cara, parceiro, acabou, entendeu? Não tem mais, a gente chegou no máximo que a gente podia. Agora, a partir de agora, você tem aí 3, 4 meses para dizer para todo mundo que você gosta das pessoas que você gosta, porque você vai embora. Lembra de algumas coisas, né, do hospital. Então, assim, o que você vai fazer? Que tratamento você vai dar? Você não vai mais curar aquela doença, a pessoa não vai. Então o que você tem que fazer é isso aqui, ó, é enfatizar o cuidado humano, é enfatizar o acolhimento, enfatizar essas outras coisas que muitas vezes resolve, entre aspas, o problema do indivíduo. A doença não vai resolver. Ele vai morrer, ele vai a óbito, né? Mas essa passagem é tranquila, digamos assim. Digamos assim, não, é o que a gente fazia, né? Tentava fazer a passagem ser mais tranquila. Porque é isso que você tem uma visão mais ampla do indivíduo, entende? Ó? Não é uma questão de eu vou acabar com a sua doença. Não, às vezes não tem jeito, cara. Às vezes você vai acabar com a sua doença no resto da vida. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer dentro disso. Mas se você não tem isso aqui, né? Então é isso que essas práticas terapêuticas fazem. Eu já dei 50 minutos. Vamos lá. Então assim, ó, tá nessa perspectiva que no Brasil buscou-se então introduzir a utilização das práticas integrativas em saúde a partir de 86, como eu tinha colocado antes, por meio, né, da regulamentação de tais práticas, com destaque para, lá no início, né, a gente vai botar lá no texto, para a homeopatia, a acupuntura e a fitoterapia, que é o que depois, em 2006, foi regulamentado. Né? Isso aqui é o que a gente está falando lá da realidade dentro de São Paulo, que eles começaram lá com isso, com homeopatia, acupuntura e fitoterapia. Claro que dali provavelmente é que saiu as pessoas que lá na frente foram escrever essa normativa aqui lá em 2016. Certo, pessoal? Então a gente encerra aqui. Eu falei para vocês que era meio chatinho esse texto, né? Não tem muita coisa aí pra gente debater, é mais meio que ler, ele tá contando uma história, né? Então não tem muito o que a gente ficar aí explicando mais, apesar disso dos 50 minutos, meu Deus, né? Achei que esse vídeo ia ser só 30, desculpa de novo, tá? Mas assim, anotem suas dúvidas, a gente vai agora, vou fazer um próximo vídeo, no próximo vídeo a gente mata esse texto, e aí qualquer dúvida a gente depois tira no nosso encontro 5, tá ok? Então, um abraço para todo mundo, tchau!